Nós estamos gravando em uma época em que as pessoas estão defendendo o trabalho infantil. É uma coisa inacreditável. Se quer imitar o padrão de tomada de lugar desenvolvido, por que não reproduzir o padrão de comportamento das pessoas então? Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é Angélica Uegima. Que é o Maico Oliveira. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, essa semana o papo é bem técnico, é bem específico. Vamos falar de tomadas. É isso mesmo. Você acha que tomadas é uma coisa simples, que não impacta nada a sua vida, não faz diferença nenhuma? Se a tomada tem 2 pinos, 3 pinos, você não sabe para que serve os pinos da sua tomada, você não entende por que ela tem esse formato. Hoje nós vamos discutir um pouco disso e como isso influencia nossas vidas, né? Recentemente o governo cogitou, né, junto com as agências aí regulamentadoras, rever a padronização das tomadas, né? Desde 2000 nós temos uma norma que regulamenta, né, que deve existir um padrão, e a partir de 2011 essa norma passou a ser obrigatória. Então desde 2011 nós temos um único padrão de tomadas no Brasil. Mesmo equipamentos importados, eles têm que vir com esse padrão, então tem que fazer essa adaptação nas fábricas para se exportar para o Brasil. E aí muita gente foi contra na época. Eu me lembro muito bem que houve muita discussão, a questão de adaptadores, a questão de mudar todas as tomadas de casa, a questão também de a quem que isso favorece, né? Se tem uma indústria da tomada, a indústria do adaptador de tomadas. Até tô falando tudo em tomada, mas o que mudou foram os plugs, né? Nós temos plugs de 3 pinos agora, e antes nós tínhamos plugs de vários formatos, a depender de onde vinha o equipamento. Então a gente tinha a geladeira com um plug diferente, a televisão, o ventilador, cada um era um plug. E aí nós vamos discutir hoje aqui se é necessário hoje revogar essa padronização. A padronização funciona, a questão de segurança, o que isso impacta. E aí, gente, qual que é a opinião de vocês sobre o assunto? A gente tá aproveitando as notícias atuais, né? Na esteira do mês passado surgiu uma notícia de que o governo, como você falou, ele tá se mexendo para ver se consegue revogar o uso obrigatório dessa tomada. Aí tem o secretário especial de produtividade e competitividade, Carlos Alexandre da Costa. Ele declarou: a sociedade brasileira, com toda a legitimidade, rejeitou a tomada de 3 pinos. Ele chama ela de excrescência, fala que é um tema que afeta a segurança, a concorrência e a produtividade. Na época, eu até fui contra, muito pela questão de comodidade, vamos dizer, de você já ter os aparelhos e não encaixar, não dá certo, tem que ir atrás de adaptador e etc. Mas conforme eu fui me aprofundando e comecei a trabalhar na área, até hoje trabalho na área, hoje eu sou 100% a favor desse modelo. A gente vai conversar ao longo do programa sobre a diferença dele, as vantagens e desvantagens. Basicamente, caso você não esteja visualizando, tem a foto aí na descrição do post, né? A tomada do pino redondo. São 3 pinos, ele tem um formato ali hexagonal ou sextavado, chame como você preferir. Bom, primeiro assim, igual você falou, antigamente tinha uns equipamentos de informática que eles tinham o pino chato. Aí se você muda o teu computador de lugar, já não encaixava. Já dava um problema, você já tinha que trocar a tomada. Os próprios pinos chatos também tinha
um que era maior que o outro não encaixava. Então era uma confusão, tinha por volta de 12 a 14 tipos de tomadas no Brasil, e quando a gente fala de padronização, a gente fala em universalizar, em deixar algo uniforme e normatizado. Então você deixou uma coisa só, fica bem mais fácil, mais seguro também, porque o modelo adotado foi mais seguro. O grande problema que eu vejo hoje é que a gente está com a mania de polarizar tudo e politizar tudo. Então essa questão, ela indevidamente está sendo politizada. As fontes que a gente pegou essa notícia, que a gente leu essa notícia de uma provável revogação, o Nexo Jornal, o Valor Econômico, elas relatam que entre os assessores ali presidenciais, essa tomada é conhecida como tomada do PT. E a justificativa técnica para revogar essa obrigatoriedade, elas são todas fracas. Toda matéria que eu leio me irrita, assim, porque nenhuma justificativa justifica a revogação da tomada. E particularmente, duas coisas só para encerrar minha primeira participação. Primeiro, acho uma contradição do tamanho do mundo nacionalistas reclamarem que o Brasil tem um padrão. Uma vez ele sendo mais seguro que, por exemplo, boa parte do que tem nos Estados Unidos, não deveria ser um motivo de orgulho, né? Aí já emendei as minhas duas pontos, mas a princípio seria isso. Sou totalmente a favor. Bom, dos participantes hoje aqui do programa, eu sou a menos próxima do assunto, né? Eu vou falar absolutamente como consumidora, dona de casa também, usuária de vários equipamentos eletrônicos em casa, no trabalho, e tudo o que eu lembro de acompanhar em 2011, especialmente em 2011 e agora em 2019, sobre esse assunto. Eu lembro que eu fui também inicialmente resistente, né? Nossa, que preguiça, né? De mudar tudo, comprar adaptador para onde a tomada não der com o plug e tal. E quando novos equipamentos começaram a ser comprados e já virem... É que teve um bom prazo, né? Eu não lembro quanto tempo, mas já virem com a tomada dos 3 pinos e em casa não ter tomada de 3 pinos para isso. Essa resistência, na realidade, a minha foi quebrada quase instantaneamente quando, nas conversas, eu percebi justamente isso que o Michael falou. Assim. A partir do momento que a gente padroniza, você não precisa mais ter tantos tipos de adaptador. Ou então, assim, chegava para dar aula, ia plugar algum equipamento, fosse um multimídia, fosse um notebook. Meu equipamento não dá com a tomada da sala de aula. Aí corre atrás de saber uma extensão, um adaptador, alguma coisa que desce. Então, a partir do momento que está padronizado, está padronizado. Agora, então, eu levo o computador, o equipamento, o multimídia, para onde for desse país, existe uma chance muito grande, praticamente garantida, que eu vou chegar lá e a tomada vai dar certo. Então, eu lembro que eu fui convencida da importância disso pela questão da padronização. Porque essa questão de segurança, eu até vou tirar minha dúvida agora, enfim, então, porque essa questão da segurança, o fato dela ter 3 pinos, em termos de curto circuito, em termos de segurança dentro de casa, para quem não tem filho, depende de um aterramento. E eu vim de uma região que é relativamente comum as casas, os prédios terem aterramento. Mas aqui no Recife não. Muita gente não sabe nem o que é aterramento. Foi uma dúvida, em princípio, que eu não me convenci na época da questão da segurança pela dependência do aterramento. Então eu tinha me mudado, eu morava fazia 5 anos, num apartamento que tinha isso, tinha 5 anos, eu era a primeira moradora. Então era um apartamento novo, que não tinha aterramento. Mas aí a partir daí, então já pode se tornar obrigatório o aterramento, sim, para novas construções. Para as antigas, como que você vai obrigar? Entendeu? Isso envolve custo, isso envolve um monte de coisa, mas você pode obrigar a pessoa a gastar por conta disso, né? Não sei se isso vai ser tão simples e não sei como ficou essa discussão. Porque eu simplesmente me acalmei, me acomodei pela facilidade de pegar um equipamento e levar para qualquer lugar, porque vai encaixar na tomada, e não acompanhei mais essa questão da segurança. Mas eu não estou vendo sentido algum na revogação dessa obrigatoriedade. Me explica o sentido disso, técnico, que eu possa realmente dizer, tudo bem, pode ser que a revogação da obrigatoriedade seja interessante. Eu não tô vendo nada técnico, nada. Assim, só dar uma explicação técnica aqui
existem duas coisas. Primeiro, o aterramento ele não está ligado diretamente ao curto-circuito, a evitar o curto-circuito. O que o aterramento evita é a fuga de corrente para a carcaça dos equipamentos. O que seria a carcaça? Vamos pegar uma geladeira. A geladeira normalmente ela é toda de um material metálico, né? Ela é pintada com uma tinta que evita, ela é um pouco isolante, vamos dizer assim. Mas se um equipamento ele está dando fuga de corrente elétrica na carcaça, né, no corpo da geladeira, ao encostar na geladeira, você pode tomar um choque. Isso é muito comum também em computadores. Pessoal aí que dá manutenção em computador mesmo, já deve ter tomado um choquezinho, sabe? Ao você abrir ali o computador, às vezes você encosta na carcaça do computador e ele, né, por não ter esse aterramento, ele dá um pequeno choque. É um pequeno porque ali a corrente é bem baixa dentro do gabinete do computador. Todo mundo já sentiu isso, quer ver onde? No chuveiro elétrico. Se o chuveiro elétrico ele não está aterrado e tem algum problema de instalação, quando você vai abrir ele e o registro é daquele tipo metálico, né, aqueles registros metálicos, ao encostar ali com o chuveiro aberto, você toma um choquezinho, né? Esse choque é um pouco mais forte porque você está molhado muitas vezes, né? Então, e a corrente que passa pelo chuveiro ela já é um pouco maior. Então, o aterramento ele evita esse tipo de choque. O choque por fuga de corrente na carcaça. O curto-circuito ele já acontece por falha de equipamento. Então, se você tem uma tomada que tem muito tempo que ela é usada, ali ela vai desgastando o material. Quando a tomada aquece, o plástico dela pode derreter ali dentro, a gente não percebe. Ou os fios também podem decapar, alguma coisa desse tipo acontecer, um defeito no equipamento, na tomada, que provoca um curto-circuito, ou seja, um fechamento da fase do neutro ou das duas fases que estão ali na tomada, né? Esse curto-circuito ele também pode acontecer por uma falha no próprio equipamento. Então, se você tem um liquidificador, por exemplo, que deu uma queima ali na bobina, um ventilador, qualquer que seja o equipamento, ele pode fechar curto. Eu até indico o pessoal, o podcast que eu participo também, que é o Volt Ampere, lá a gente sempre está dando essas explicações, então você que tem curiosidade, queira saber mais sobre eletrônica e como funcionam as coisas, a gente dá muita explicação lá. E para explicar também uma outra coisa, a tomada ela funciona da seguinte forma: na sua cidade pode ser 220 ou 110, né? No popular, aí, o 127 monofásico. O 127 monofásico e o 220 bifásico. Quando ela é 127, 110, chega um neutro e uma fase. A fase é de onde vem a energia. O neutro é da onde volta, no simples do simples. E quando ela é bifásica, 220, você tem duas fases chegando. Aí dessa forma, a fase funciona tanto como indo quanto voltando energia, tá? Então ela vai e volta, vai por uma fase e volta por outra, e é como se fosse um ciclo ali, tá? Tô tentando ser o mais simples possível. Aí o que acontece? Na 220, você tem um choque mais forte, você sente um choque mais forte. Não necessariamente a corrente que passa ali ela é maior do que no 110, mas pela tensão, né, a voltagem ser maior, você sente o impacto do choque mais forte. Então é só para explicar como funciona a tomada. O terceiro pino do meio é esse aterramento. Então quando você tem um equipamento que é aterrado, ele tem um fiozinho verde, geralmente um fiozinho verde que é ligado no equipamento. Olha no chuveiro, os chuveiros hoje em dia todos vêm com aterramento, é um fiozinho verde que sai de lá. Esse fiozinho verde ele tá ligado na carcaça do equipamento. Então quando há uma fuga de energia para a carcaça, uma fuga de corrente para a carcaça, esse fiozinho verde ele joga essa corrente para a terra mesmo. Então ela é jogada para a terra, no chão mesmo, por isso que é um fio terra que chama. Então é jogada e evita no contato você ser esse fio terra, por isso que você toma choque. Quando você encosta no equipamento que não está aterrado, você funciona como um fio terra, então a energia passa por você e vai para o chão. Às vezes, assim, na linguagem mais cotidiana, também a gente simplesmente simplifica, né? Bom, primeiro que, segundo as notícias que a gente lê, essa secretaria especial, ela pediu, ela provocou, né, o Inmetro
para que ele mandasse um relatório em relação à viabilidade de revogar a obrigatoriedade do padrão que temos hoje, e o Inmetro foi contra. E daí surgiu, segundo as fontes, uma reprimenda aí desse secretário em relação ao responsável do Inmetro, que depois emitiu um relatório bem mais flexível e bondoso, apontando que pode ser trocado. Uma das justificativas é que os equipamentos importados, notadamente de informática, não precisariam mais trocar os plugs, o que facilitaria os custos de importação e eventualmente poderia ficar mais barato, mas eu creio que o problema não está aí. Isso não necessariamente é uma justificativa, porque uma vez você conseguindo fazer uma boa reforma tributária e tirando o imposto sobre o consumo, você consegue deixar as coisas mais baratas para o consumidor. Isso não é nem de longe uma justificativa técnica para que se troque o padrão de tomadas. E agora, falando das tomadas em si, como a gente falou anteriormente, tinham vários tipos de tomada no Brasil, de 12 a 14 modelos diferentes. Esse novo padrão, que tem aquele formato hexagonal, ele tem uma profundidade, ele tem tipo um rebaixo, né? Entre aspas, ele é mais para dentro, né? Você tem que pressionar o plug para que ele encaixe na tomada. Os anteriores não, eles eram rente, entre aspas, assim, a plaquinha, a parede ali, né? Você colocava o plug e você não precisava pressionar muito, ele era rente à placa. Se ele ficasse mal encaixado, você tinha contato com um pino metálico e você poderia levar um choque. Até na forma de encaixar o plug, dependendo como você segurar, se você está segurando o pino metálico e nessas tomadas antigas você encaixa ali, você levava um choque. Ou se você encaixa mal, você continuaria com o risco de levar um choque. Com esse novo formato, como ele tem esse rebaixo, isso inviabiliza, você não consegue tocar no pino quando ele entra em contato com a energia elétrica. Ou seja, ele é mais seguro. Entrando nesse ponto que a Angélica falou do aterramento, a imprensa ela é muito maldosa quando ela noticia essas coisas, principalmente as notícias que eu tô lendo são a imprensa ela comprando assim o discurso, boa parte da imprensa comprando o discurso de que não deu certo esse tipo de tomada, porque eles noticiam que a maioria dos prédios, por exemplo, eles não têm aterramento, a maioria dos locais eles não têm aterramento, então a tal seguridade ela não se justifica. Lendo sobre isso eu descobri um post aqui do João Amoedo, porque olha só, no Facebook dele, a nova tomada mostrou-se ineficiente porque dependia de que as residências brasileiras fossem aterradas. Se a tomada não estivesse coligada a uma base de cobre de 3 metros cravada na terra, a alegada segurança não existe. Veja, eu acabei de citar que ela é mais segura quando você encaixa porque ela tem um rebaixo, você não consegue tocar nos pinos metálicos. O Inmetro, ele fiscaliza essas tomadas para que elas fiquem dentro do padrão. O padrão dele, inclusive, é ter uma capinha protetora e só a ponta mesmo, só a pontinha do teu plug ser a metálica. Então é mais seguro ainda. Essas pessoas elas confundem a população dizendo que a tomada é ineficiente quando não tem aterramento, mas não é verdade, ela é segura por conta disso. Aí a solução, porque não tem aterramento, é voltar no modelo mais seguro, que você pode ter um contato acidental ao conectar, não faz sentido nenhum. Então a imprensa nesse aspecto ela não está ajudando nem um pouco. Só para encerrar aqui rapidinho, eu queria fazer um histórico de toda essa situação. Isso pode ser encontrado na internet, até no site da BNT, para essas pessoas que acham, que teimam em polarizar e politizar esse assunto, chamando de tomada do PT e tantas outras coisas. O estudo da BNT para focar em segurança, sem mencionar qualquer padrão, qualquer formato, começou em 1983, só para você ter uma ideia. Em 98 foi publicado a NBR 14136 pela BNT, já focada
nesse padrão de segurança. E em consonância com o que estava acontecendo no mundo, porque o mundo estava se preocupando com esse terceiro pino, que é o de aterramento. E em 2000 foi publicado pelo Inmetro a portaria obrigando, né, a adaptação a essa norma. E aí teve um cronograma de adaptação bem longo, montadamente a partir de 2006, e em 2011 foi proibida a venda dos outros tipos de tomada. Ou seja, é algo que está sendo estudado há muito tempo. Passaram por vários governos, é muito mais técnico do que político. O político pode interferir, lógico que pode. A ABNT ela pode cancelar uma norma, só que ela tem que ter uma justificativa técnica ou uma solicitação de revisão. Mas mesmo essa solicitação ela tem que ter um embasamento técnico. A portaria do Inmetro também pode ser revogada se ela não for viável, mas também tem que ter um embasamento técnico. O problema é, o governo ele indica a diretoria do Inmetro, e a partir daí, como essas notícias estão nos transmitindo, ele pode pressionar para retirar essa obrigatoriedade. O ruim, uma vez isso acontecendo, é que a gente não vai ter um padrão aqui interno e vai virar uma bagunça de novo, né? Vai vir tomada de tudo quanto é jeito, vai ter um custo de readaptação e as indústrias hoje já estão completamente adaptadas. Sinceramente, acho que é um tema que o governo deveria ficar longe, ainda mais que eles mostram que eles não entendem nem um pouco do que eles estão fazendo. Isso que você tá falando, Michael, essa explicação que eu tentei dar é justamente para, né, essa coisa, que existe a diferença do aterramento pro choque que a pessoa toma, né? Se a pessoa justifica que tá existindo choque, tem que trocar o padrão porque tá existindo choque no contato com a tomada, esse choque não se justifica pelo aterramento. Esse choque pode ser um mau contato que está tendo ali, um defeito na própria tomada, um defeito do equipamento que está sendo usado, né? Não pelo aterramento. O aterramento não tem nada a ver com isso. O aterramento é outra coisa, sabe? Não tem nada a ver com isso. Agora, quanto à mudança do padrão, é aquela coisa, né? A gente tem que pensar a quem que isso interessa. Como política externa, igual você falou, talvez uma outro tipo de reforma, uma reforma tributária, seja mais atrativo para as empresas exportadoras, as empresas que o Brasil importa, né? Mas uma reforma tributária, ela demora muito tempo. Nós estamos gravando em julho. O governo até hoje não conseguiu passar a reforma da Previdência. A reforma tributária é uma reforma para ser depois da reforma da Previdência. É uma outra batalha, tem que se debruçar de novo em cima de uma nova reforma, não vai ser feita do dia para a noite. E junto a isso vem aquelas outras medidas, né, que o governo estava querendo também, que é a questão da multa, da obrigatoriedade da cadeirinha para crianças no carro e algumas outras coisas assim que não, sabe, questão de segurança mesmo, não tem justificativa você mexer nisso. Às vezes parece que é uma medida para inglês ver, sabe? Uma coisa assim para a população achar que está sendo feita alguma coisa. E na verdade não está, né? Semanas passadas agora, veio a notícia de que o governo vai fazer o Enem digital, vai diminuir o uso de papel, vai facilitar o acesso a não sei quem, sabe? Mas cara, a quem isso interessa? Sabe? Será que a população está mesmo preocupada com isso? Se você for parar para pensar um exemplo do Enem, na mudança lá do Enem, né, que teve aquela reviravolta toda lá em 2010, 2009, 2010, ali houve uma grande mudança, foi uma grande coisa, reformulou-se o Enem. Mudar isso agora, sabe? Eu não sei se tem tanta necessidade. Às vezes, né, como o pessoal você tá falando aí, a tomada do PT, né? Eles chamam de a tomada do PT. Parece que quer romper com coisas que foram feitas pelo PT, mas que na verdade nem foram, são de antes. Nada é feito assim de uma hora para outra. Ainda mais questões de norma, questões de leis de trânsito. Não são coisas assim que um governante pensa e muda. Tem que haver um conselho técnico. As agências regulamentadoras têm que vir e falar. O CREA, né, como o Conselho de Engenharia,
tem que ser consultado. A ABNT, todas as agências que são responsáveis por isso, elas devem ser consultadas. Bombeiros, toda essa galera tem que haver um debate sobre isso. Não é apenas uma canetada, sabe? A partir de agora vale qualquer tomada. Porque assim, igual eu comecei falando, às vezes a gente acha que é uma coisa simples, é uma coisa que, isso não vai mudar nada. Mas muda muita coisa, tem muitas coisas por trás disso. E realmente eu não vejo necessidade alguma de se mexer com isso agora. Assim, o que vai dando muita birra em relação a esse tipo de revogação de obrigatoriedade é a falta de apresentação também dessa informação técnica. Então, agora eu só quero saber o seguinte: prova tecnicamente pra gente que esse padrão de 3 pinos piorou alguma coisa. Se nessa questão de que esperava, que alguém poderia esperar tanto uma melhoria na segurança, não há números oficiais mostrando que houve melhora, então me mostra que houve piora. Agora, o que a gente vê, essa onda crescente, porque ela está ficando cada vez pior, da falta de argumentação técnica para tudo. Porque saiu na época, porque saiu na revista tal, eu acredito. Eu não vou atrás do conhecimento técnico para isso. Eu não vou atrás da história, como o Michael sinalizou, daí o Guilherme também falou, da história da criação de uma norma. Quais são os estudos que foram envolvidos nessa norma aí, que na verdade foi estabelecida em 2010, né? Passou a vigorar em 2011, com uma ideia que começou a ser discutida nos anos 80, entendeu? E de lá para cá só progrediu a ponto de o Brasil chegar nessa conclusão e usar essa tomada de 3 pinos, entendeu? Então a gente vê essa onda crescente. Porque é do PT, a gente vai tirar. É uma burrice, porque primeiro não foi criação do PT, segundo porque se isso é argumentação técnica, então eu quero saber em que planeta eu estou vivendo. Então a gente vê essa perda de tempo, entendeu? Com quebras de padrões que foram assinados ou determinados ou estabelecidos em um governo que hoje só deve ser combatido. Entendeu? Então essa burrice assolando tá assustadora. Quando começou essa discussão, já vai revogar a obrigatoriedade da tomada de 3 pinos, o máximo que eu consegui ir atrás é saber o que é que estava por trás disso. Mas porque ela tá dando problema, tonta que pensou, né? Aí na hora que eu vi a argumentação, foi quando eu descobri que é a tomada do PT. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Eu falei, gente, vai se danar, eu não quero saber desse assunto, não. Porque não tem nenhuma justificativa. Eu lembro que, para o estabelecimento da norma, existia toda uma discussão. Entendeu? Uma discussão mesmo, essa padronização pode ser importante, por causa disso, por causa daquilo, a gente padroniza, mas não vai ser ruim só o Brasil ter esse tipo de tomada? Bom, gente, quem é que fica viajando tanto aí para fora do país é uma minoria, que vou levar meu notebook, que vou levar meu equipamento, não é a maioria das pessoas. Que vem de lá para cá que se adapte. Quando o brasileiro vai para lá, sempre tem que adaptar. Quem vier de lá para cá, turista, esse tipo de coisa, que se adapte. E uma coisa que o Michael falou, né, que a questão do pessoal aí que fala pela soberania nacional, né, porque o atual governo, eles têm o discurso da soberania nacional. O Brasil acima de tudo, não sei o quê. Mas na prática não existe soberania nacional nas tomadas de decisões do nosso governo. Sabe? É muito abaixando as calças para quem vem de fora. E se a gente for olhar a questão de padrão, em vários países existe padrão. A maioria dos países tem padrão. Os países da Europa têm os seus padrões. A Austrália tem padrão, Estados Unidos tem padrão, Canadá tem padrão. É só país bagunça que não tem padrão, tá? Como diria o Eduardo Bueno, todo país digno de seu nome tem um padrão. Então o Brasil deve ter o seu padrão também. Então, aí eu lembro que em 2010, entre 2010 e 2011, que teve essa discussão, eu lembro assim de então cair a ficha, né, assim, ter sido uma discussão num outro nível, completamente diferente da de hoje. Né, assim, a importância de estabelecer um padrão. O padrão na França é tal, o padrão nos Estados Unidos é tal, na Alemanha tem tal padrão. Por que eles estabeleceram padrões? Entendeu? Sendo que nem na Europa
nem no continente europeu o padrão é idêntico entre os países. Por que que eles estabeleceram um padrão e por que que o Brasil não estabelece um? Aí eu lembro que várias pessoas falam assim, mas por que o padrão do Brasil tem que ser único? Uma pergunta dessa merece uma resposta à altura, né? E por que que não pode ser único também? Queria dizer que eu também não... A gente vive a nossa vida, né? Eu vivo a minha vida aqui, numa cidade de 20 mil pessoas e tal. Eu não fazia ideia que o pessoal conhecia como a tomada do PT. Acho que tá registrado aí em papo de calçada, em remix, o que eu penso tanto do PT quanto do governo Bolsonaro. A gente não tenho... como é que é? Eu não sou preso a nenhuma ideologia, nem de um, nem de outro. A gente tá a favor do país. É uma grande bobagem. Isso aí eu não perco nem meu tempo. Não tem nada de técnico nisso. Só vejo o revanchismo, a cultura de vingança, de querer. E o pior de tudo é ver pessoas, parte da população, comprando esse discurso. Agora, toda mudança gera uma resistência. Então, na época teve resistência, várias matérias que podem ser achadas hoje no YouTube, o pessoal não entendendo por que estava acontecendo isso, achando que não tinha justificativa nenhuma, que não fazia muito sentido e que tinha que gastar muito. É aquele tipo de resistência que, por mais que os governantes discutam isso, e a gente vê pessoas discutindo isso na imprensa, mas eu não vejo essa discussão na sociedade, eu não vejo essa discussão no meio da elétrica. Muito pelo contrário, o meio da elétrica maciçamente defendendo essa tomada, defendendo que continue assim. Eu não vejo essa rejeição na sociedade que as pessoas tanto falam. Isso aconteceu na época, porque toda mudança desse tamanho gera uma resistência. E se dependesse da indústria, eles continuariam produzindo o que eles tinham e não iriam se adaptar. É lógico que eles não gostaram. O ouvinte acha que eles estão preocupados com a segurança da população? Eu duvido que eles estão preocupados com a segurança da população. Até hoje tem aqueles Benjamin, aqueles adaptador que tem uma entrada e você consegue encaixar 500 tomadas. Tem de tudo quanto é jeito. Você não vai achar o selo do Inmetro lá, porque não é seguro. Até hoje eles estão vendendo. E é proibido, é ilegal. E o Brasil fez toda essa mudança, igual a gente falou aqui, existe os institutos internacionais de normas da área elétrica, tem o IEC. Então eles já estavam discutindo no mundo inteiro a importância desse tipo de tomada. E igual o Guilherme falou, cada país tem o seu padrão, e se você for jogar na internet você vai ver muito similares com o do Brasil. Falando em segurança, vamos lá, eu citei antes a questão, quão mais seguro é quando você simplesmente vai encaixar o plug na tomada. O risco que não existe hoje com esse modelo de você levar um choque e existia nos anteriores. A questão do aterramento, do tão citado aterramento, né? Igual o Guilherme falou, ele é terra porque ele tem uma haste de cobre de 3 metros. Você finca ela na terra, conecta um cabo, né? Passa subterrâneo, o que seja, conecta um cabo nessa haste e joga no painel. Aí a partir desse painel elétrico você vai jogando para tomada, para iluminação. É assim que funciona o aterramento. Aí você jogou na tomada, a tomada tá aterrada, tudo ok. No Brasil o aterramento ele é obrigatório, se eu não me engano, desde 2006. E até hoje tem construtoras que constroem edifícios, casas e que não colocam aterramento. A culpa é de quem? A culpa é do governo? Ou a culpa é das pessoas que não abraçam essa causa da segurança? Mas vamos falar de aterramento. A tomada é obrigatória, essa tomada mais segura, e o aterramento é obrigatório. Se a tomada está aterrada, quando você pegar, você que está aí ouvindo, você pega um plug desse padrão novo, um plug macho, que tem os pininhos para conectar na tomada. Mesmo se o pino do meio, o pino terra, ele não for maior que os outros dois, quando você conectar na tomada, o primeiro a ser ligado vai ser o terra, porque internamente na tomada, o pino do meio, a conexão do meio, que é a do terra, ela é mais para frente. Então, quando você conecta, a primeira conexão é do aterramento, ou seja, se a edificação, se a tua casa ela está aterrada, o primeiro encaixe é o que te deixa seguro.
E lembre-se, você não tem como tocar os pinos porque a tomada tem um rebaixo. Ou seja, em termos de legislação, o Brasil ele se cerca para que a sua população fique segura. E tem também um outro dispositivo chamado disjuntor residual, que é o DR, que também é obrigatório, que ele funciona da seguinte forma. Ele é como uma calculadora, ele trabalha com a diferença de corrente elétrica, né, ou energia, chama de como você quiser, a diferença que entra e a diferença que sai. Tem que ser igual, a energia que entrou é a energia que saiu. Né, você está aí com um notebook, um computador, é um circuito fechado. Você colocou ele na tomada, é um circuito fechado. A energia que entra é igual à energia que sai. Se tem uma fuga, ele vai desarmar. Porque ele vai entender que, por exemplo, uma pessoa pode estar levando choque, uma criança pode estar levando choque. Então 30 milissegundos é o tempo aqui do padrão brasileiro, ele desarma. E ele também é obrigatório. Ou seja, em termos de legislação, o Brasil está avançadíssimo na questão de segurança. E igual a Angélica falou, qual é o problema de ser esse padrão brasileiro? Ele é muito seguro, o Brasil deveria se orgulhar de ter esse nível de preocupação, de legislação na área elétrica, mas não, infelizmente tem eu considero uma minoria, mas infelizmente uma minoria barulhenta que acaba influenciando pessoas que em alguns assuntos eles consideram, nos Estados Unidos é diferente, então o Brasil tá errado. É triste tem isso, né, esse complexo aí, porque tudo tem que ser igual nos Estados Unidos, né, e a galera insiste nisso, e não para pra pensar que nos Estados Unidos não tá certo em tudo, né, cara. Existem coisas boas nos Estados Unidos, mas principalmente voltado para essa questão de segurança, lá é meio complicado as coisas, né? Até tem a discussão também do voto, né? Que é uma discussão que a galera fica muito aí. A urna eletrônica, que é uma urna brasileira, né? É um padrão brasileiro também. Mas a urna eletrônica não funciona, tem que ser igual nos Estados Unidos. Poxa, mas só porque nos Estados Unidos até hoje é voto impresso, aqui também tem que ser, né? É aquela coisa, a mãe da gente falava pra gente quando a gente era criança: se seu amigo pular da ponte, você vai pular também? Né? Não é assim, cara, a gente não pode ir tudo pelo porque lá é assim, lá é país de primeiro mundo, então a gente tem que ser igual a eles. Não, cara, a gente pode ser um país evoluído sendo o Brasil, e é só assim que nós vamos conseguir ser um país evoluído, sendo o Brasil, né? A partir do momento que a gente aprender a usar as nossas características a nosso favor, nós vamos começar a evoluir como nação, né, como país. Porque as nossas características que muitas vezes nós vemos como defeito, que são as nossas maiores qualidades, sabe? O povo brasileiro, isso que o pessoal, eu acho que as pessoas têm que entender, o povo brasileiro, ele é visto como um povo inteligente, sabe? Adaptativo, que sabe, a Angélica já comentou isso aqui, que tem, né, esse se vira nos 30, né, chegou numa situação difícil, dá um jeito, né, o famoso jeitinho brasileiro, mas você pode olhar isso pro lado ruim, mas você pode olhar pro lado bom também, o brasileiro sabe se adaptar, sabe fazer as coisas da melhor forma possível, e não ficar tão fechado na mesma ideia, né, naquela coisa retrógrada. Então eu abomino toda essa questão de porque em tal país é assim, então a gente tem que fazer igual a eles porque eles são mais ricos que nós, sabe? Porra, cara, eu quando era criança eu não podia fazer a mesma coisa que meus amigos ricos faziam, entendeu? Primeira coisa que meu pai falava comigo: eu não tenho o dinheiro que o pai deles tem, cara. Então você não pode ser igual eles, entendeu? E eu aprendi isso desde pequenininho. Eu aprendi, eu sou eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, eu posso ir até tal lugar, a partir dali eu não posso ir mais, e aprendi a crescer em cima disso. O Brasil é a mesma coisa, nós somos um país cheio de problemas, cheio de questões, precisamos evoluir muito, mas nós temos que evoluir dentro das nossas características e dentro das nossas possibilidades, e não querendo copiar os outros. Daí isso é engraçado. Quando eu vejo que existe esse argumento, que eu falo que eu acho que eu vivo numa bolha, porque as pessoas com as quais eu converso, eu convivo e eu faço trocas na minha vida, seja no trabalho ou fora dele,
não tem, né, esse tipo de raciocínio de, porque lá fora é assim, porque nos Estados Unidos é assim. Assim, se eu convivo com essas pessoas, eu nunca tive, graças a Deus, a oportunidade de ouvi-las falar desse jeito. Mas é engraçado que, como para algumas coisas, o padrão de um lugar mais desenvolvido que o Brasil em termos econômicos vale como exemplo e outros não, entendeu? Foi ótimo, né? Quando na Copa de 2014, quando recebemos aquele montante de turistas japonês, que depois dos jogos saíam limpando o estádio, eles mesmos. Entendeu? Por que esse tipo de padrão não é, então, exemplo? O exemplo aqui, dentro dessa discussão, é que a tomada no primeiro mundo é diferente da nossa. A nossa é única e tal. Entendeu? Então, na hora de seguir alguma coisa, algum exemplo de um lugar mais assim, que exige trabalho, exige dedicação, exige foco, não vale, né? Agora, na hora de ficar aqui, mas o Brasil só existe essa tomada no Brasil. No primeiro mundo, nos países do primeiro mundo, são outras tomadas. Gente, sabe? Esse tipo de coisa cansa muito. Entendeu? Cansa muito a nossa discussão. Assim, fica difícil de falar sobre sentimento nacionalista ou de soberania nacional. Porque na hora de pegar algo que pode ser útil e aplicado, a gente não pega. Agora fica nessa discussãozinha que eu só vejo na mídia, né? Eu não vejo no meu dia a dia, sobre uma tomada que foi batizada agora. Eu tenho certeza, gente, que essa tal de tomada do PT foi batizada agora. Entendeu? Só para dar birra na população. Entendeu? Porque não tem. Em tudo não tem argumentação técnica. A gente tá falando exclusivamente da tomada, mas em mais nada tem argumentação técnica. Me cita um exemplo de alguma coisa que está sendo proposta de mudança aí na área ambiental, na área de educação, na área de ciência e tecnologia, que tem embasamento técnico. Eu não estou vendo nada. E essa da tomada de 3 pinos é mais uma. Entendeu? Esse do disjuntor DR que o Michael falou, quando eu me mudei para Recife, eu me mudei em 2006. E fui, né, repito, a primeira moradora de um apartamento recém-construído. Então eu peguei já a obrigatoriedade do DR. Eu senti bastante que os outros lugares que eu voltei a morar, o lugar que eu moro agora, são mais antigos do que 2006, e eu não peguei o DR, porque ele era maravilhoso. Ele era maravilhoso, entendeu? A sensação de segurança era ótima. E em casa, de vez em quando, eu morei naquele apartamento por 7 anos, em 7 anos deve ter acontecido umas 2 vezes, que ele disparou. E eu lembro de uma vez, foi porque a resistência do chuveiro queimou. Na hora que a resistência do chuveiro queimou, ele disparou. Então, assim, foi maravilhosa a sensação de segurança nesse momento, sabe? Porque a resistência do chuveiro queimou, obviamente com ele ligado, né? Então, na hora, ele disparou, na hora caiu a energia elétrica no apartamento todo. Só que a mesma construtora que seguiu a obrigatoriedade do DR não seguiu do aterramento, porque ele não tinha aterramento. A gente vê que existe uma legislação ao nosso favor de segurança, mas existe também um desconhecimento da população em relação a várias dessas normas, e por isso elas não são integralmente cumpridas. Porque eu lembro que quando aqui a voltagem é 220, e eu estava me mudando de Curitiba, que a voltagem é 110, então eu deixei todos os eletrodomésticos, eu não trouxe nenhum para comprar aqui. Até porque eles tinham já, né, tipo 10 anos, não valia a pena eu trazer. Não era nada novinho. E então eu fui comprar, instalar a geladeira e tal, daí eu lembro que eu puxei, né, o fio terra, assim, da geladeira, e aí o rapaz que tava me ajudando, assim, não, mas aqui não tem aterramento. Você tá de sacanagem, né? Porque eu nunca tinha morado numa casa, num lugar sem aterramento, faz 13 anos que eu moro, porque nenhum lugar aqui tem. É só que você comentou aí sobre chuveiro, né? Uma coisa que ninguém questiona é o chuveiro brasileiro. Não sei se vocês sabem, mas o chuveiro brasileiro no exterior é conhecido como chuveiro suicida. Porque se a gente fosse parar pra pensar, a gente não tomava banho nesse chuveiro com resistência elétrica. Porque ele tem um fio passando energia e nesse fio tá passando água e essa água cai em você. Muito gringo não entende como a gente toma banho nesse chuveiro. O certo seria uma resistência, ele é aquecida por vapor de água, né? Sei lá, tem
existe, por exemplo, aquecido a gás, né? Mas o nosso chuveiro, ele é aquecido com uma corrente elétrica passando num resistor, né? A resistência, ela é um material que ela, quando passa energia ali, igual o ferro elétrico, né? Ela esquenta, né? Por causa da resistência, ela esquenta e aí você joga água fria em cima dessa resistência que tá passando essa corrente elétrica. E essa água cai em cima de você. Então, sim, isso ninguém questiona, né? O chuveiro elétrico ninguém questiona. Quantas vezes eu fiz essa pergunta na minha vida? Quantas vezes eu fiz? Porque quando eu morava em Londrina, na casa dos meus pais, antes de eu sair de lá, a gente tava morando, eles tinham comprado uma casa que o aquecedor, que o chuveiro funcionava com aquecedor a gás. E eu morei naquela casa por mais de 10 anos antes de me mudar para Curitiba. Então, assim, a minha memória não chegava no tempo de usar o chuveiro com resistência, que era antes da gente comprar aquela casa. Então, quando eu me mudei para Curitiba e fui usar o chuveiro com resistência, assim, cotidianamente, né? Porque cada vez que a gente viajava, usava também, né? Mas que eu fui usar cotidianamente, essa ideia começou a me atazanar. Entendeu? Peraí. Eu acho que quando eu fui trocar uma resistência de chuveiro pela primeira vez. Você viu como funcionava, né? Eu falei, mas gente... E eu lembro que na época eu namorava um rapaz que era engenheiro civil, né? Então, assim, eu lembro de comentar isso com ele, daí ele virou pra mim e falou assim, só que é a maior burrice mesmo. O chuveiro elétrico é a maior burrice. Eu falei, gente, aí sabe quando de vez em quando você tá embaixo do chuveiro e você olha pra cima, assim? Eu olhava pra cima, assim, tipo... Bom, falar aí da fama do Brasil no exterior, eu tive recentemente no México e o pessoal elogiou. Numa situação que eu nem esperava. Eu perguntei, o que você conhece do Brasil? Acha alguma coisa boa? Eles falaram, as máquinas de solda são muito boas. Você vê, né? O Brasil ele tem coisas boas e as pessoas não conhecem. Agora, eu queria voltar aqui no nosso nobre João Amoedo, porque assim, a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Eu tenho muita coisa que eu não sei, mas o que eu acho legal disso tudo é que, por exemplo, igual eu publiquei no nosso grupo do WhatsApp, é que caiu um assunto que eu tenho conhecimento maior, então a partir disso, igual na situação lá da carne fraca, da JBS, a gente consegue ver como que a imprensa funciona, como que as pessoas pensam o mundo, e a gente consegue perceber assim muita desinformação para a população. Isso é perigoso. E em relação ao João Amoedo, na última eleição, se vendendo como um liberal e tantas outras coisas, ele... Liberal na economia e conservador nos costumes. Aí ele criticando a tomada dos Três Pinos, que é, segundo ele, um exemplo de quando o governo concentra muito poder e a maioria da população... Eu tô lendo aqui o post dele no Face, 22 de junho de 2018. A maioria da população é prejudicada em favor de alguns privilegiados. A gente discutiu até agora aqui só falando de segurança. Sim, o modelo... Foi a empresa francesa Piau aí que desenvolveu. A pessoa que faz o curso de NR10, ela vai ouvir essas histórias, já tava com o modelo prontinho ali, beleza. Lobby vai existir em qualquer lugar. Mas no trânsito, né, nessa corrente aí do lobby veio uma segurança em prol da população. E fora que assim, o pessoal tem um desconhecimento de conceitos aí gigantesco, né? Primeiro, o próprio governo, ele só é liberal nesses assuntos marginais. Já começa por aí. Quando é para intervir em estatal e não diminuir o poder de agência reguladora e tantos outros assuntos, ele não é liberal nada, né? Ou como diz alguns jornalistas, ele só é liberal à noite, quando o pessoal tá dormindo, liberal no final de semana, por aí. Já começa nessa questão. A segunda é o próprio liberalismo em si, que ele, mesmo os liberais mais clássicos e esses mais contemporâneos, eles discordam em algumas coisas, mas eles concordam em muitas coisas. A discordância é em relação ao tamanho do Estado hoje, como deveria ser. Mas eles concordam, por exemplo, que o Estado deveria cuidar para proteger as pessoas contra elas mesmas. E aí você deduz muita coisa daí. Você pode deduzir polícia e justiça, você pode deduzir a aplicação das leis
E se você prestou bastante atenção no nosso programa aqui, falando de coisas que são obrigatórias e empresários que querem economizar dinheiro e não seguem, não se importam com a segurança da população, você viu que esse é um tema em que as pessoas precisam ser protegidas. E não tem interferência nenhuma, não tem problema nenhum apoiar isso. Você não está sendo um antiliberal em apoiar isso. Você está falando de segurança da população. Então, em cima disso, não se confundam quando a imprensa começa a noticiar número de casos de morte por choques elétricos. Porque, como a Angélica falou lá no início, não tem os dados de quantos eles são atribuídos às tomadas. Então, leve a sério, leve em conta opiniões de pessoas envolvidas com a área elétrica, que eles vão falar que são questões de instalações antigas, falta de manutenção, às vezes numa obra a instalação é precária porque não está tudo pronto, esse tipo de situação. E aí, já emendando só para terminar, em relação à cadeirinha que o Guilherme citou lá no início do programa também, que a gente vive em tempos muito loucos, né? As pessoas defendendo o trabalho infantil, tá um negócio muito louco aí. A cadeirinha não é nem liberalismo, é anarquismo. Então as pessoas elas não sabem nem o que elas estão falando. O que dá a entender que o ET Bilu tinha razão. Busquem conhecimento. Pelo amor de Deus. Sinceramente, eu tô com medo do que possa acontecer, de a gente ter um retrocesso, porque eu não tinha pensado nisso que a Angélica falou. Esse termo tomada do PT faz sentido ele ser apelidado agora, porque a gente tá numa onda de antipetismo muito grande. Então, como não tem argumentação técnica nenhuma, é uma forma mais fácil de você gerar uma corrente grande e, de repente, pressionar aí o Inmetro da vida para revogar essa portaria. Ah, não, para, Michael. Você acha que o Inmetro se sentiria pressionado pelo termo tomada do PT? Você acha que chegaria a esse nível de condição? Não por isso, mas a população comprar essa ideia e, querendo ou não, o governo ele tem uma certa influência ali no Inmetro. Pode ser que o tema ganhe força e talvez eles consigam pelo menos tirar a obrigatoriedade desse padrão. Não sei, eu vislumbro isso como uma possibilidade. Eu torço para que eles esqueçam, porque esse tipo de guerrinha revanchista, ela não resiste a uma economia em frangalhos. Então, o foco deles que continue lá em previdência e esse tipo de coisa. Só uma pergunta, ignorância minha mesmo. O Inmetro, ele tem relação com o governo? Tipo assim, ele pertence ao governo, alguma pasta do governo? É, porque o governo, ele tem ali a questão da indicação, né? Então ele pode pressionar, exercer pressão para que seja revogado a portaria. Gente, vocês têm mais alguma coisa sobre o assunto? Busquem conhecimento, gente. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Vão atrás, pesquisem mais de uma fonte, questione, entendeu? É importante. É igual eu falei, a gente não pode seguir cegamente as coisas, porque hoje em dia nós estamos gravando em uma época que as pessoas estão defendendo o trabalho infantil. É um negócio inacreditável o que o país está tomando. Então, ET Bilu nunca esteve tão certo. Busque conhecimento, pesquise mais de uma fonte, pergunte para alguém, sabe? Não acredite cegamente nas coisas, porque você pode estar caindo em uma situação como essa aqui, que é um assunto sério, um assunto que envolve segurança, um assunto que envolve a eletricidade. A gente tem muitos problemas de segurança em eletricidade. A gente não falou aqui da NR10, daria um outro programa. É um outro acerto do Brasil que demorou também para engrenar, e agora você vê as empresas preocupadas em capacitar as pessoas, e ainda assim a gente tem muito problema. Então, o Brasil, ele, ao seu modo, né, às vezes tem muitos problemas, igual o Guilherme e a Angélica estavam falando aí, mas ele conseguiu cercar bem essa questão. O problema é a aplicação, mas aí vai de várias leis que existem. Mas de qualquer forma a gente conseguiu avançar. Então, às vezes você acha que tá lacrando na rede social, mas tem um parente seu que trabalha com eletricidade, você pode estar lutando contra a segurança dele. É um negócio complicado.
Se quer imitar padrão de tomada de lugar desenvolvido, evoluído, por que não reproduzir o padrão de comportamento das pessoas, então? Momento cultural. Ô querida, fala pra mãe. De vez em quando eu tô navegando aí pelo Netflix. É uma coisa minha, assim, eu gosto muito de ver documentário que envolve atletas, que envolve alta performance, esse tipo de coisa. Eu esbarrei, entre aspas, com um documentário chamado Fórmula 1 Dirigir para Viver, do Netflix. Tá lá, original Netflix, que acompanha a temporada de Fórmula 1, acompanha algumas equipes, alguns pilotos, e você vê o dia a dia deles, a pressão. Muito legal que no primeiro episódio ele acompanha uma equipe, eu não me recordo o nome, mas os dois pilotos dessa equipe tiveram problemas mecânicos. E aí nos bastidores você vê uma pessoa relatando pra outra, a gente não treinou direito isso aí. Deu no que deu. Então é um meio em que a margem ali é muito pequena, são milésimos, não pode ter espaço para erro, é um ambiente de muita pressão, estressante. Eu assisto assim mais para aprender a conviver com tudo isso, que a gente acaba não tendo tanta pressão assim, mas tendo sim muita pressão no nosso dia a dia de trabalho. É sempre interessante ver como que as pessoas convivem com isso, como que elas lidam com o erro, ou para não errar, ou para sempre performar em alto nível. Bem bacana, aí fica a indicação, Fórmula 1 Dirigir para Viver, Netflix. Eu vou indicar um livro, e quando eu pensei nele, pensei o quanto o Guilherme, Bruno e Renata podem gostar. Acredito que Paulo também tenha bastante a ver com Paulo, mais específico assim. O livro se chama Da Cor da Terra, do Moacir Medri. Moacir Medri foi meu professor na universidade de morfologia vegetal. Então, ele é um botânico, da área científica, é um cientista bem conceituado, um excelente professor, um dos melhores professores que eu tive na graduação, inclusive. E ele se criou no interior de São Paulo, como os pais dele eram lavradores, trabalhadores rurais, né, pequenos produtores, que viviam, a renda era o resultado dessa pequena produção. Como o Moacir deve estar hoje, talvez na faixa, ou muito perto dos 70 anos, então ele foi daquele tempo de roça, que não era todo lugar, que tinha energia elétrica, né? A tecnologia era muito diferente na época dele quando criança, muito diferente da minha época como criança. E então, quando ele se tornou biólogo, doutor em botânica, faz muito trabalho de campo. Então, uma pessoa que nunca se afastou das suas raízes, né? Então ele resolveu juntar, a ideia era ser uma sequência, era uma trilogia. Eu não tenho notícia dos outros dois livros. Um livro de contos, de causos. Então é uma mistura de causos que ele viveu quando criança, viveu na criação dele, né? Quando criança, adolescente, como filho de lavrador que vivia integralmente no sítio, na roça, e outros que ele foi juntando também depois de adulto, como profissional ali que vai para campo, que conversa com o mateiro, que vive com o pé na roça. Não muito tempo atrás, o Moacir voltou a viver em sítio, ele saiu da área da cidade e voltou a viver na zona rural. E então é Da Cor da Terra. Então os casos são super divertidos, muito bons, muito bem escritos, deliciosos de ler. Eu lembro que eu li esse livro numa sentada. Ele tem centenas de páginas, deixa eu ver. Ele tem 248 páginas, eu li assim numa sentada mesmo. E depois eu conto aqui quantos causos, que eles não estão numerados, eu esqueci de olhar isso. Divertidíssimo, leve, gostoso, com cheirinho de terra, de café, com aquele cheirinho da roça. A editora Shoba, então eu imagino que não seja uma editora, talvez, né, de um alcance muito amplo, mas o nome dele é Moacir Medri, Moacir com Y, e ele está em rede social, ele está em Facebook, então
qualquer pessoa que se interesse de repente em adquirir o livro, o contato com ele é muito acessível. Eu vou indicar um livro que eu li já tem algum tempo, já tem alguns anos, mas é um livro que me marcou muito, e esses dias até o Bruno que comentou sobre ele no Facebook, que é o Holocausto Brasileiro, tá? Esse filme esse livro, ele é da Daniela Arbex, é um livro de 2013, e ele tem um caráter jornalístico, tá? É colhida várias histórias que aconteceram no Hospital Colônia de Barbacena, tá? Para quem não sabe, esse Hospital Colônia, esse hospital era para onde eram mandadas as pessoas que eram consideradas loucas, tá? Então, se você tinha um parente que você queria, né, isso muito antigamente, eu não tenho exatamente a época que era a época desse hospital, mas se naquela época você quisesse se livrar de um parente, de alguém desejado na cidade, era mandado para esse hospital, né? Então, às vezes órfãos, prostitutas, usuários de droga, vagabundos, mendigos, qualquer tipo de pessoa, era dada essa justificativa, né, que a pessoa era louca, era colocado no trem, né? E aí que eu lendo esse livro eu descobri de onde vem a expressão que o mineiro fala trem de doido, né? Porque realmente quando as pessoas vinham esse trem que ia para Barbacena, era uma coisa surreal, né? Cheio de pessoas, imagina um trem cheio de, entre aspas, doidos, né? Pessoas com problemas psicológicos, psíquicos, não vou saber dizer, mas imagina um trem dessa forma. Então, essa expressão trem de doido, ela vem justamente do trem que levava pacientes para o Hospital Colônia. Assim, é um livro belíssimo, é um trabalho incrível, tá? É um trabalho incrível da autora. A forma que as histórias são contadas, os depoimentos, ela conseguiu entrevistar pessoas que ainda estão vivas, né? Na época que ela escreveu o livro ainda estavam vivas, então são relatos reais de pessoas que viveram lá, que têm suas lembranças, sabe? E até é especial essa indicação porque está havendo, né, um retrocesso até nesse tipo de questão, né? Estão querendo voltar com essa ideia de hospícios, de casas de tratamento, sabe? E assim, eu não sou dessa área, infelizmente eu não vou saber dar termos técnicos, mas é perigosíssimo isso, tá? É perigosíssimo. A gente não pode esquecer a nossa história. O que aconteceu no Hospital Colônia deve servir de exemplo. Esse livro se chama O Holocausto Brasileiro, não é à toa, tá? Então eu indico, tem um documentário no YouTube, para quem não tiver acesso ao livro, tem um documentário no YouTube com o mesmo nome, basta procurar O Holocausto Brasileiro, você irá achar um documentário no YouTube, vale muito a pena assistir, e o livro também, porque o livro é muito mais completo, tem todas as histórias, tem imagens, a fotografia é incrível, a fotografia do livro, então vale muito a pena ler esse livro ou procurar o documentário O Holocausto Brasileiro. Não, eu vou aqui fazer um reforço nessa indicação do Guilherme. A história do Hospital Colônia é assustadora, facinho dá para enquadrar o que houve no Hospital Colônia e todo o histórico do Hospital Colônia como genocídio. Um genocídio de médio prazo. Assim, é uma história pavorosa. E assim, se voltarem às regras dos hospitais psiquiátricos, dos hospícios, eu sou uma das primeiras da fila a jogar as pessoas desse desgoverno em um deles. Só falo isso. É só fazer um adendo, o livro que eu indiquei, ele não é um livro recente, tá? Ele foi lançado em 2012. Eu é que só lembrei dele, é que retomei alguns causos que eu lembrava, mais assim, diretos para me divertir um pouco. Então ele é um livro de 2012, então por isso talvez encontrar não seja tão mais fácil, né, quanto era alguns anos atrás.
Para você nos encontrar, basta acessar as redes sociais, procurar @Papo Calçada. Nós estamos no Twitter, no Facebook e também agora no Instagram. Siga lá os nossos perfis. Você nos encontra no blog papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você também terá os outros podcasts da casa, o TV na Calçada e o Remix. Tem textos também, semanalmente estão saindo alguns textos. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Telegram, o Papo com os Ouvintes. Tá? O link é t.me/Papo de Calçada Podcast. Você nos encontra lá no Telegram, venha participar da nossa comunidade, venha fazer essa comunidade crescer. Nós temos discussões muito legais lá, os ouvintes dão sugestões de pautas, dão seus comentários sobre os episódios. Então venha fazer parte, venha trocar uma ideia com a gente, tá joia? E até a próxima semana aí com mais um episódio, com uma galera super empolgada para fazer podcast para vocês. Valeu, até a próxima!